E aí galera, finalmente saiu o novo capítulo de Dragon Ball Super, né? Basicamente o capítulo saiu completo e eu vou trazer ele na íntegra aqui pra vocês, então assista o vídeo. Mas antes de irmos ao vídeo, se inscreva no canal para poder trazer mais vídeos super interessantes pra vocês. Então vamos ao vídeo. Então vamos à primeira parte, né? Basicamente a gente consegue perceber o Peixe Oráculo, o Goku, o Whis e o Bills batendo um rangão, né? Enquanto isso o Vegeta está pensativo olhando para o céu, né? E basicamente no que o Vegeta está pensando, ele está pensando no Freeza, né? Na nova forma do Freeza e o novo poder do Freeza, em como o Goku e o Vegeta foram derrotados facilmente por ele, né? Basicamente o Vegeta está bastante preocupado, pois o Freeza agora com toda certeza é uma ameaça para os guerreiros Z. E basicamente essa é a primeira página. Bem, agora aqui para vocês, né, conseguirem ver em mais detalhes, né, a capa e a contracapa do mangá. Pelo menos eu imagino que seja a capa e a contracapa desse capítulo aí, que basicamente é o Goten Trunks, tá em HD, os cientistas, os zumbis, né, a Mai tá muito legalzinho o design dela, né, e os novos personagens e o Kuririn. Olha só como está bastante interessante, né? E ao fundo também a escola em que eles estudam. E agora finalmente começa o mangá, né? A gente vê dois guerreiros mascarados, né, que se autodenominam Saiyaman X1 e Saiyaman X2, né? E basicamente eles estão enfrentando alguns bandidos, né? A gente consegue perceber que eles derrotam esses bandidos facilmente, sem nenhum problema. E depois nos é revelado, né, nas páginas seguintes, que esses dois heróis basicamente são Goten e Trunks. Eles estão combatendo o crime em segredo de suas famílias. Bem, após isso, né, eles combateriam o crime. Basicamente a Tite liga pro Goten, como sempre, né, reclamando que o Goten está atrasado, e basicamente o Trunks também tem que voltar para casa. No meio do caminho ele encontra o seu avô e sua avó, e basicamente o cachorro deles meio que reconhece. O Trunks ele tem uma situação muito embaraçosa, né, como eu já havia falado antes, ninguém sabe que o Goten e o Trunks estão atuando como super-heróis. Eu não sei o porquê disso, né, o Trunks meio que explica que basicamente ele não quer contar porque ele tem muitas aulas, né, e o Trunks, como a gente pode ver, ele é o clichê, né, dos protagonistas de anime, que basicamente só vive atrasado. O cara voa, o cara se move mais rápido que a luz e faz um monte de coisa, mas só chega atrasado no lugar, igual o Flash, né? Um outro exemplo na série do Flash, que é um clichê do Flash, é que mesmo ele sendo o cara mais rápido do mundo, ele ainda consegue chegar atrasado no lugar, né? E basicamente o Trunks tem esse problema também, né? Seguindo isso, a história, a gente vai tendo mais um desenvolvimento, né? A avó da Pan fala que a Pan acabou de entrar no prezinho e basicamente ela quer dar um presente pra ela, né? A gente vê também uns robôs correndo, né, da corporação Cápsula, que estão basicamente fora de controle, né? Bem, né, e basicamente a história segue, né, com o Trunks voltando pra casa dele, né, onde basicamente ele conversa com o Pilaf e pede pro Pilaf conseguir construir uma roupa pra ele que se coloca sozinho pelo relógio, igual era a roupa do grande Saiyaman, né? O Trunks e o Pilaf tem um segredinho lá, né, onde o Pilaf roubou de novo as esferas do dragão, né, e basicamente o Trunks e ele fazem essa troca de segredos, né? Seguindo a história, né, basicamente a Bulma aparece, né, o Trunks sai vazado porque ele tem que fazer algumas coisinhas, acho que ele tem que ir pra escola, né, pelo que foi dito aí, e basicamente a Bulma descobre que o Pilaf roubou as esferas do dragão e faz eles começar a trabalhar igual uns condenados, né, que a Bulma já tá arrancando couro deles aí. Você não vai, a Bulma é tipo assim, você não vai morar na minha casa de graça, você está achando que vai morar aqui de graça. O único que vai morar aqui de graça é o Vegeta, porque pelo menos ele é shapeado, né, agora vocês, trabalho infantil mesmo, até que não, né, até porque a Bulma conhece o Pilaf, a mais personagem aí, ela sabe que ele é velho, mas na visão dos outros aí fica meio questionável, porque basicamente é tudo umas crianças que tá trabalhando lá, igual uns condenados na fábrica de robô super manufaturado da Bulma, né. Seguindo a história, a gente tem aquela ida pra escola clichê, né, que basicamente o Trunks pega a bike dele, apesar dele ser super bilionário, a gente percebe que ele é simplesmente humilde, o cara é o rei da humildade, né, como sempre, né, clichê também de anime, o Trunks tenta invadir a sala de aula, mas ele não consegue, porque o professor percebe que ele tá invadindo. Eu não sei como que ele não conseguiu invadir a sala de aula, já que ele tem super velocidade, mas faz parte, é assim que segue as histórias, né? E basicamente os amigos do Trunks falam: meu filho, tu é rico,
Tu é bilionário, o que tu tá fazendo aqui? Se você não é dono lá dos robôs superfaturados da corporação Capra, você não vai ser o magnata? Por que você consegue, como que você consegue só chegar atrasado na escola, né? E basicamente o Trunks fala que, eu não quero ser rico, eu quero ser aventureiro, eu quero ser o pirata. Recentemente eu vi o One Piece e eu quero caçar o One Piece, eu não quero ser um magnata. Basicamente esse aí é o drama do Trunks, né? O drama de qualquer personagem rico de anime, né? E aparece, né, aqueles personagens, né? E a gente descobre uma coisa bastante interessante, né? Que basicamente esses personagens que apareceu aí chamam o Trunks pra ir caçar fantasmas. E o Trunks demonstra ter medo de fantasma, apesar de não fazer muito sentido, porque basicamente eles convivem com o Goku, com o Vegeta, e eles são dois fantasmas, né? E o Trunks meio que demonstra ter medo de fantasma. Até que isso aí é uma coisa até que normal em Dragon Ball, né? Visto que o Vegeta tem medo de verme, o Goku tem medo de agulha, né? Eu não lembro porque que o Goten tem medo, mas basicamente esses aí são os medos dos personagens. Aí segue a cena, né? Basicamente o Goten e o Trunks estão batendo um play, né? E conversando sobre o trabalho de super-heróis deles, né? E o Trunks meio que vai lá até na mãe, né? Pra tentar chamar ela pra assistir um filme, né? No caso, pra sair. E aí a gente descobre que a Bulma tá botando a Mai e o resto dos personagens lá pra trabalhar na empresa dela de construção de robô de preços muito baratos, né? Tinha que ser, né? A Bulma, com toda certeza, não ia deixar os carinhas morar lá de graça. Tá arrancando o corinho deles, né? Basicamente, eles estão construindo um robô, né? E meio que eles descobrem que os robôs estão tendo um problema e o Goten e o Trunks vão sair pra investigar, né? Nessa investigação, eles encontram meio que um zumbi e eles decidem perseguir esse zumbi até uma mansão, né? Que basicamente era a mansão que os amigos do Trunks estavam lá. Tinha convidado ele pra ir, né? E basicamente um desses zumbis ataca um dos amigos do Trunks. O Trunks usa a nova fantasia dele, só que essa fantasia dá um robô, meio que mostrando, né, a identidade do Trunks. Só que vai lá o Goten, usa a super velocidade dele e coloca todos que estão lá vendo o Trunks transformado pra fora. E depois disso o Trunks fica livre pra descer o braço em todos os zumbis, né? E basicamente o Trunks derrota tudo. E nesse meio tempo aí, né, o que acontece? Basicamente o Trunks acha um CD, né, um DVD, e a gente meio que descobre que vai ter meio que uma investigaçãozinha aí nesse mangá, né? Então, provavelmente vai se tratar disso. Após isso, Goten e Trunks encontram o Kuririn dá uma bronca neles e fala que tá investigando o caso de uma pessoa morta, que basicamente eles estavam pegando corpos no necrotério e transformando em zumbis, e o Kuririn estava investigando isso. E é até bem macabro para Dragon Ball, né? Se a gente fosse parar pra pensar em um outro filme tipo Supernatural, isso é uma coisa simplesmente muito mais macabra do que apareceu aí. Mas como é Dragon Ball, né, mais levinha, a gente nem preocupa com o que tá sendo falado, a gente só olha só o Goten e o Trunks. E basicamente é isso aí, né? Aquele cientista do filme Dragon Ball Super Hero chega, né? E basicamente a gente descobre que na verdade o objetivo dele era ser que nem a Bulma, né? Ele quer ser um empreendedor, né? Ele tá pegando gente morta, transformando em funcionário que de baixa remuneração, né? E tá botando eles pra trabalhar fazendo sushi. E basicamente esse personagem aí, né? Eu esqueci o nome desse doutor aí. Ele começa a pensar em uma nova forma de botar, né, os trabalhadores dele de baixo orçamento pra trabalhar, né? Já que eles não são humanos, eles não têm direitos humanos. Eles são só metade humanos. Talvez eles tenham direito a um salário, mas o resto e horas de cargas trabalhistas talvez eles não tenham, né? E basicamente é isso aí, né? A história provavelmente vai seguir nisso. Esse doutor vai querer perseguir o Goten e o Trunks, né? Basicamente, porque o Goten e o Trunks meio que atrapalhou os planos dele, vai começar essa treta aí. Espero que no final apareça um novo inimigo bastante poderoso, né? Vai ser bastante interessante se aparecesse um inimigo igual dessa animação aí que tá aparecendo pra vocês, que ia ser muito da hora, né? Que não envolva Gohan, que não envolva Piccolo, que não envolva os outros guerreiros aí, né? Que o Goten e Trunks de fato sejam os protagonistas, né? E basicamente a gente chega na última parte, né? Que basicamente é o Trunks indo chamar a Mai pra sair, né? Só que a Mai está muito ocupada trabalhando na empresa da Bulma, né? De empregada que recebe R$1.200 pra construir peça de carro, né? Nossa, até parece até a realidade. Será de onde que eles se basearam nisso aí? Então basicamente esse é o capítulo de Dragon Ball. O que eu achei desse capítulo? Eu achei um capítulo clichê, né? Um capítulo de apresentação. Se você estivesse esperando alguma coisa a mais desse capítulo, você tá exigindo demais, né? Foi muito melhor que vários capítulos aí de Dragon Ball, né? De introdução, principalmente em Dragon Ball Super, né? E basicamente é um capítulo da hora. Eu gostei, teve uma historinha clichê, né? Teve uma acrescentação de coisas novas e talvez seja um anime que vai ser bastante interessante. Vamos ver, né? O próximo capítulo, o que vai acontecer. Então basicamente esse foi o capítulo. Até o próximo e tchau!